Dai é um homem de meia idade deprimido, sem nada que se apegar na vida, então ele desiste e decide acabar com tudo em um dia frio e chuvoso. Dai e sua amante são vistos caminhando juntos sem um guarda-chuva até chegarem a uma clareira como o Rio Furioso. Isso é exatamente o que Dai esperava, já que a chuva tornou o rio forte o suficiente para levar uma pessoa embora, e agora ele quer ser essa pessoa. Eles Sakin vieram aqui hoje porque estão cansados deste mundo e planejam acabar com suas vidas se afogando no rio juntos. Dessa forma, eles poderão manter a promessa de sempre estarem juntos. Então, antes de pular, eles amarram os braços juntos em solidariedade. No entanto, como todos sabemos, há apenas um verdadeiro rei do Isekai e ele não vai deixar que seu trabalho seja roubado. Então, apesar de estarem no meio da floresta, um caminhão aparece do nada para tirá-los antes que o rio o faça, mesmo que não faça muito sentido. No momento seguinte, Dai acorda em uma catedral e, ao se levantar, fica muito confuso com tudo que vê ao seu redor, mas apenas supõe que este deve ser um mundo para onde as pessoas vão depois de morrerem. O estilo é diferente do que ele está acostumado, mas ele vai se acostumar eventualmente. Nesse momento, uma voz chama por ele e explica a Dai que ele foi convocado aqui como herói deste mundo. O nome da mulher é Annette e ela diz que sua tarefa é guiar aqueles que acabam aqui, para provar que este é realmente outro mundo. Ela o orienta a olhar pela janela, onde ele vê um dragão e várias outras criaturas míticas vagando pelo mundo de Zerbir. Ela diz a Dai que ele está destinado a se tornar o herói deste mundo e restaurar a luz, mas ele não parece muito feliz com isso. Ele queria uma coisa, morrer ao lado de sua amante Sakin, mas não só ele acabou em uma aventura de fantasia em vez disso. Como Sakin nem está aqui com ele, então ele sente que quebrou sua promessa de morrer com ela. Bem, isso só significa que ele tem que tentar morrer de novo. Então Dai engole um frasco inteiro de pílulas e pacientemente espera pelo doce abraço da morte por overdose. Annette entra em pânico ao ver Dai se envenenar, então ela imediatamente começa a usar magia para desintoxicar seu corpo, mas, à medida que Dai recobra a consciência, ele diz para ela parar de tentar salvá-lo porque isso é muito inconveniente. Ela não o ouve e pede a Dai que se levante para cumprir sua missão como salvador deste mundo. No entanto, Dai nem quer se salvar, muito menos salvar um mundo aleatório no qual ele acabou de parar. Ele nunca pediu para acabar aqui em primeiro lugar, mas isso surpreende Annette. Então ela pergunta se ele, por acaso, foi atropelado por um caminhão. Dai se lembra brevemente de um encontro com um caminhão, então Annette explica que contratou o caminhão para izekaiar pessoas para cá como parte do serviço que ela oferece. O funcionamento é simples, o caminhão encontra alguém que está deprimido ou profundamente infeliz com sua vida, por isso geralmente ele fica acampado fora de torneios de League of Legends, mas depois que ele atropela seu alvo, eles são enviados para este mundo e recebem uma segunda chance de viver uma vida feliz, e geralmente acabam se sentindo melhor. O fato de Dai ter sido atropelado significa que ele deve ter sido muito infeliz com sua vida, então ela não vê por que ele não ficaria empolgado com uma segunda chance. Embora ela possa estar certa sobre a vida antiga de Dai ser miserável, isso não significa que ele será mais feliz neste mundo. Na verdade, ele está bastante irritado que Annette e seu serviço de Isekai arruinaram o que deveria ser a conclusão perfeita de sua história. Tudo o que ele queria era passar seus últimos momentos de vida com sua amante, mas ela teve que arruinar isso para ele. Annette não acredita que Dai esteja tão chateado como ela, mas não está preocupada, pois ele certamente mudará de opinião uma vez que veja suas estatísticas impressionantes. No entanto, quando ela abre a janela de estatísticas, fica chocada ao ver que Dai possui saúde e mana incrivelmente baixas. Na verdade, sua saúde é tão baixa que ele provavelmente morreria com uma brisa forte em seu estado atual. Annette se recusa a acreditar que Dai seja tão fraco, então ela verifica se ele tem algum tipo de habilidade incrível para compensar suas estatísticas fracas, mas ao abrir a janela de habilidades, descobre que Dai não tem nenhuma habilidade, exceto depressão nível 5. Dai é basicamente um canhão de vidro, mas sem balas de canhão, então Annette não sabe o que fazer com ele, já que algo assim nunca aconteceu antes. Dai decide deixar a catedral, já que não há nada para ele ali, mas Annette sente a necessidade de compensar seu erro, então ela agarra a mão de Dai e pede desculpas por tê-lo trazido para este mundo, já que ele não deveria estar aqui. Infelizmente, ela não tem o poder de enviá-lo de volta à Terra, mas também não pode deixá-lo ir viver sozinho, pois ele não duraria 10 minutos lá fora com suas estatísticas atuais. Dai não se surpreende ao saber que é incrivelmente fraco, já que onde quer que ele vá, sempre foi um fracasso. Annette pede desculpas mais uma vez por seu erro e implora para que Dai fique na catedral por enquanto, pois não é seguro para ele sair com suas estatísticas atuais, ele acabaria sendo pego por um dragão ou algo assim, então ela acha que é do interesse dele esperar antes de fazer qualquer coisa perigosa. Dai agradece por ela se preocupar com ele,
mas diz que a preocupação dela não é necessária, já que ele está apenas procurando um lugar para morrer. Ouvir isso leva Annette a pensar que ele pode realmente ser diferente de todos os outros. Quando ela começou este trabalho, estava genuinamente empolgada em guiar os heróis convocados em suas jornadas, mas como a maioria deles eram jogadores deprimidos de League of Legends, eram tão irritantes que ela acabou odiando seu trabalho. Sua tarefa basicamente se resumiu a afagar o ego dos heróis para que aceitassem a missão, mas é diferente com Dai. Quando ele está prestes a sair, Annette deixa cair seu cajado e corre atrás de Dai, implorando para ele pelo menos escolher uma profissão antes de sair, mas Dai se vira para ela e diz que não há necessidade disso, pois ele é um escritor nato e isso é tudo que ele será. Com isso, ele fecha a porta atrás de si e diz adeus a Annette. E uma vez que Dai se vai, Annette cai no chão e começa a pensar que Dai é exatamente o tipo de pessoa que ela estava esperando. Enquanto isso, Dai chega a algumas planícies do lado de fora e tenta obter direções de uma placa, mas não entende uma única palavra nela, então ele volta a tomar pílulas. Nesse momento, ele ouve uma voz dizendo que acabou de avistar um ponto de referência, então 5 pontos de experiência foram concedidos. Ele pode estar apenas chapado das pílulas, mas poderia jurar que o som veio de sua cabeça, e isso dói muito, pois ele sofre de enxaquecas, então tenta fazer com que pare. No entanto, uma música de celebração toca em sua cabeça, já que ele subiu para o nível 2, e as enxaquecas resultantes o fazem querer morrer ainda mais. Nesse momento, ele ouve uma garota gritando por ajuda nas proximidades, então ele se vira e vê a garota sendo atacada por uma árvore demoníaca. Ela percebe Dai e pede que ele ajude, pois será morta pela árvore se não escapar logo, e a árvore parece estar envolvendo-a com seus galhos cada vez mais. Dai apenas fica parado enquanto a árvore acaricia a garota e parece estar gostando do show tanto que pergunta a ela se está tudo bem ele escrever um romance sobre isso depois, mas a garota não se importa com romances e só quer que Dai resgate logo. Para seu crédito, Dai dá o seu melhor, mas não consegue alcançá-la de jeito nenhum, então desiste. A árvore então o agarra pelo pescoço e o pendura ao lado da garota. Não há nada que ele possa fazer agora, então Dai apenas se apresenta à garota enquanto está pendurado e diz que provavelmente não vão durar muito mais tempo. A garota culpa Dai pela situação deles, já que ele não conseguiu fazer nada para parar a árvore demoníaca, e agora que foram capturados, a árvore vai usar sua habilidade de sucção para sugar todos os nutrientes de seus corpos, então, nos próximos minutos, eles estarão garantidamente mortos. Dai diz que está feliz em ouvir isso, mas isso deixa a garota apavorada. Por que tipo de lunático gostaria de morrer sendo sugado até secar? Quando Dai começa a se sentir fraco, parece que está prestes a desmaiar antes de repente se inclinar para frente. A garota começa a entrar em pânico, pensando que Dai realmente morreu, mas momentos depois, o galho que estava estrangulando Dai começa a murchar e a árvore demoníaca acaba sendo destruída por causa disso. A garota e Dai são libertados quando a árvore se desintegra, mas Dai fica desapontado por não ter conseguido morrer novamente. Graças à sua vitória involuntária, Dai sobe de nível novamente e a garota fica confusa e maravilhada porque acredita que Dai intencionalmente fez a árvore demoníaca morrer ao absorver o veneno em seu corpo, mas também acha estranho que Dai se envenenaria para começar. Ela agradece a Dai por salvá-la, enquanto também pede desculpas por chamá-lo de inútil anteriormente, mas ele não acha que fez nada de especial. Tudo o que conseguiu fazer foi falhar em morrer, e ele não está feliz com isso nem um pouco. A garota não entende por que Dai está deprimido, mas ele salvou sua vida, então ela quer sinceramente agradecê-lo. De repente, ela tem uma ideia e convida Dai para ir à sua casa para que ela possa expressar sua gratidão adequadamente, e Dai não vê problema nisso. Quando a garota estende a mão e pergunta como deve chamá-lo, ele diz que pode chamá-lo de Sensei. No entanto, ao pegar a mão dela, ele se lembra de Sakin, e isso faz se perguntar se ela também pode ter acabado neste mundo. Se for o caso, então ele pode ser capaz de encontrá-la e se reunir com seu amor. Ele finalmente encontrou uma razão para continuar vivo neste mundo, então ele se certificará de encontrar Sakin, não importa onde ela esteja no mundo, e quando fizer, finalmente poderão morrer juntos. Seus motivos podem ser questionáveis, mas pelo menos ele não está ativamente tentando morrer mais. Dito isso, ele não tem ideia de por onde começar a procurar, então volta à Catedral de Annette. Annette fica eufórica por ele ter decidido voltar para ela, para que finalmente possa tentar a sorte. No entanto, quando a garota gata aparece atrás de Sensei, Annette congela de choque, pois não esperava que Sensei encontrasse uma mulher tão rapidamente depois de sair pela primeira vez. Ele diz que tem uma pergunta para fazer a Annette, então ela se prepara, pensando que ele quer perguntar sobre ela, mas Sensei diz que quer encontrar uma garota chamada Sakin, então esperava que Annette pudesse ter alguma informação sobre isso. Annette fica desapontada por Sensei estar perguntando sobre outra mulher, mas não tem nenhuma boa pista sobre onde Sakin pode estar. Como ele não tem para onde ir,
segue a garota gato até a casa dela. A garota diz a Sensei para se animar, pois ainda há muito tempo para ele encontrar Sakin, mas como a casa dela ainda está bem longe, ela sugere que parem na cidade Castelo de Hoth para descansarem. Ela então segura a mão dele para guiá-lo até lá. No entanto, Annette também está aqui por algum motivo e não tolerará tal comportamento profano enquanto estão em público. A garota gato grita com Annette por bater em sua mão por algo tão trivial quanto segurar as mãos, e aproveita para perguntar por que ela está aqui em primeiro lugar, já que não é normal para um clérigo abandonar seu posto e seguir pessoas até aqui. Annette não quer explicar a si mesma, mas pelo modo como ela olha para Sensei, a garota gato já pode dizer que ela está apaixonada por ele. Annette nega ter tais intenções impuras e afirma que está apenas aqui para vigiar o ultramundano fraco que ela convocou por engano. Assim que a garota gato percebe que Sensei é de outro mundo, finalmente entende o porquê ele foi tão forte quando a salvou. Annette não acredita no que a garota gato diz, pois viu as estatísticas de Sensei e pessoalmente sabe que ele tem menos saúde do que uma criança fraca. A garota gato ainda afirma que Sensei deve ser forte, já que foi capaz de derrotar uma árvore demoníaca e salvar sua vida no processo, mas isso é uma péssima notícia para Annette, pois o salvamento da vida da garota gato por Sensei é o primeiro passo para desenvolver um romance. Ela não consegue acreditar que já está perdendo sua chance para a garota gato, mas enquanto elas discutem, Sensei encontra algo muito interessante, um caixão do tamanho perfeito para ele. Então ele entra e diz que tem se sentido tonto desde que chegou aqui, então vai tirar uma soneca por um tempo e elas devem acordá-lo quando chegarem à cidade. Depois disso, ele dá boa noite a Annette e a garota gato, mas a garota gato fica brava porque ele ainda não a chama pelo nome. Annette brinca que Sensei gosta mais dela porque pode realmente lembrar o nome dela. Depois disso, Annette amarra alegremente uma corda no caixão em que Sensei está dormindo e começa a arrastá-lo. A garota gato pergunta se Annette deveria realmente estar fazendo tudo isso, já que ela deveria ser uma clériga na catedral, mas Annette está ocupada tentando puxar o caixão até que a corda eventualmente se rompe. Enquanto continuam andando, a garota gato se cansa de ter que puxar um caixão, então pede a Sensei que saia e ande com seus próprios pés. Ao não obter resposta e começar a se preocupar que o Sensei possa realmente ter morrido de alguma forma, Annette verifica suas estatísticas e parece que o Sensei está bem, então ele deve apenas estar dormindo. Eles estão bem próximos do castelo de qualquer forma, então Anna pede para a garota gata aguentar um pouco mais para não precisarem acordá-lo. Enquanto isso, dentro do caixão, o Sensei está sonhando pacificamente com seu amado santuário e, não importa onde ela esteja, ele vai garantir que a encontre para que possam morrer juntos. Algum tempo depois, eles finalmente chegaram à cidade do castelo de Hoth. Anna e a garota gato abrem o caixão para deixar o Sensei sair. Sensei olha ao redor da cidade e agora está convencido de que não está mais no mesmo mundo. Antes de fazerem qualquer coisa, Annette diz que deveriam ir ao castelo e ter uma audiência com o rei, mas acabam deixando o caixão no meio da estrada. No castelo, o rei Thomas e sua filha Charlotte estão felizes em conhecê-los. Como devem estar exaustos de uma jornada tão longa, ele oferece a todos um descanso nos aposentos do castelo para a noite, mas, antes disso, ele adoraria ouvir algumas das experiências agradáveis de Sensei. Sensei não consegue pensar em muitas coisas agradáveis para contar, mas ele gostou do caixão, então diz ao rei que vai ensinar a ele como é dormir em um caixão. Fora de contexto, isso claramente soa como uma ameaça, mas Anna rapidamente muda de assunto e elogia Charlotte pela sua beleza. O rei menciona que Charlotte está prestes a se casar, então ele pede alguns conselhos sobre os pretendentes de Charlotte. Thomas manda chamar os homens, então somos apresentados ao guerreiro Gomes e ao trovador errante Otto. Recentemente, devido à influência da fúria do Senhor dos Demônios, a atividade dos monstros aumentou muito. No entanto, Thomas envelheceu demais para lidar com o problema sozinho, então ele decide que um desses dois deve se tornar o marido de Charlotte e o próximo rei de Hoth. No entanto, Charlotte não parece estar de acordo com a ideia, já que ainda não escolheu um marido. É por isso que ele está deixando a escolha para um grupo de estranhos que conheceu há 10 minutos. Ele quer escolher quem é mais adequado para casar com Charlotte entre Gomes e Otto, mas quando a escolha aparece, Sensei faz a coisa sensata e diz que nunca conheceu esses homens na vida. O futuro de Charlotte depende dessa decisão, então ele acha estúpido confiar isso a um grupo de estranhos assim. Se isso é algo que ele faria sem pensar duas vezes, então ele não está apto para ser rei. O rei fica em choque. Depois de dizer isso, Sensei se vira para sair enquanto Annette e a garota gato tentam freneticamente se desculpar pelas ações de Sensei. Eles tentam explicar que Sensei é de outro mundo, então ele é um pouco direto às vezes, mas o rei diz que está tudo bem, já que ele não é do tipo que guarda rancor e Charlotte parece ter se interessado por ele. Naquela noite, enquanto todos os outros estão dormindo, Sensei passa o tempo olhando pela janela. Então, Anna se levanta e pergunta se ele está tendo problemas para dormir. Então Sensei diz que nunca dorme bem. Anna quer aproveitar a oportunidade para aprender mais sobre o Sensei, então pede para ele contar sobre o santuário, mas então ela nota um rabo saindo debaixo dos lençóis de Sensei.
Sensei. Ela tira as cobertas e vê a garota gato dormindo nas coxas de Sensei. Ela não vai tolerar tal libertinagem, a menos que seja ela que durma com Sensei. Então usa um travesseiro para bater na garota gato e acordá-la. A garota gato se defende dizendo que está frio e ela é parte gata, então é totalmente normal para ela se aconchegar nas pessoas para se aquecer. Enquanto Ana e a garota gato continuam discutindo sobre isso, Sensei se levanta e sai do quarto por causa de todo o barulho. Quando ele sai para o corredor, nota uma bela luz, então sai para olhar o lago e, coincidentemente, Charlotte também está lá. Quando ela nota Sensei, o convida para assistir ao lago com ela, já que é uma noite linda. Sensei concorda que o cenário é muito bonito, tão bonito de fato que o faz sentir vontade de se afogar no lago. Charlotte fica chocada ao ouvir isso e pergunta se Sensei tem problemas suficientes para querer se afogar, mas pelo que Sensei viu até agora, Charlotte parece ter muito mais problemas que ele. Depois de um silêncio, Charlotte confidencia a Sensei que não consegue decidir entre Gomes e Otto. Gomes chegou recentemente ao castelo, mas já é o soldado mais confiável. Seu pai confia na força de Gomes, então ela sente que deve provavelmente escolhê-lo. Mas Otto é seu amigo de infância e, sempre que ela se sentia triste, ele escrevia uma música e tocava para fazê-la se sentir melhor. Ela não sabe se deve escolher um marido que ama ou um que seria o rei mais forte para o bem de seu pai. Sensei ri um pouco e diz que Charlotte é realmente gentil por se preocupar com o que seu pai pensa a esse ponto, ao contrário de Sensei, que tentou cancelar sua assinatura da vida várias vezes, sempre incomodando sua família no processo. No entanto, ele nunca deixou que alguém decidisse como ele viveria sua vida. Ele acha que Charlotte deve tomar uma decisão baseada no que ela quer e, para isso, deve descobrir quais são seus verdadeiros desejos. No dia seguinte, o rei Thomas chama Sensei e os outros para a sala do trono novamente e se desculpa pelo inconveniente, mas ele chamou porque Charlotte finalmente decidiu quem ela vai se casar, então quer que eles atuem como testemunhas da sua escolha. Annette acha que Charlotte certamente vai casar com Gomes, já que ela provavelmente colocará as necessidades do reino acima das suas, enquanto a garota gato acha que Otto é uma combinação muito melhor para ela. Thomas diz a Charlotte para ir até o homem que ela escolheu e dizer seus votos para ele. Então, Charlotte começa a caminhar. No entanto, em vez de se virar para Otto ou Gomes, ela agarra a mão de Sensei e diz que deseja se afogar no lago com ele. Ninguém pode acreditar no que acabaram de ouvir, especialmente Annette, que desaba no chão. Charlotte continua explicando seus motivos e depois de conversar com Sensei na noite anterior, ela pensou por muito tempo sobre quem escolher e isso a levou a perceber algo. Embora inicialmente estivesse inclinada a escolher Otto, já que ele sempre cantava para ela quando ela se sentia triste, agora ela se lembra de que ele cantava para ela mesmo quando ela não estava triste, e ele estava cantando na noite passada também, e ele nunca disse que estava apaixonado por ela, então provavelmente só queria apresentar sua nova canção para alguém, e Charlotte por acaso estava disponível para ouvir, e Gomes está fora de questão, já que ele cheira horrível. O rei pede a Charlotte que reconsidere e escolha um marido, o que parece uma coisa estranha de se preocupar depois que ela declarou suas intenções de acabar com a própria vida junto com Sensei. Charlotte responde ao rei e diz que foi uma ideia tola fazer com que ela se casasse com alguém sem perguntar sua opinião, já que ela nunca quis se casar em primeiro lugar. No final, Thomas nunca parou para considerar os sentimentos dela, mas Sensei realmente se importou com o que ela pensava e respeitou que era uma decisão dela. Sensei agora entende por que Charlotte o escolheu, mas antes que ele possa dar uma resposta, Gomes tira o capacete e diz que nunca teria pensado que sua cobertura seria descoberta por causa do seu cheiro. Ele então se transforma em sua verdadeira forma como um servo do Senhor das Trevas e diz que pretendia adquirir este reino tornando-se seu rei para eventualmente entregá-lo ao Senhor das Trevas, mas seu plano foi arruinado desde que Charlotte percebeu seu disfarce. Sensei olha para Charlotte e pergunta se ela sabia que Gomes era um demônio, mas ela não tinha ideia. Ela apenas disse que ele cheirava porque ele realmente fede. Isso significa que Gomes acabou com sua cobertura sem motivo, mas ele não quer admitir que estava enganado. Então, agora que foi descoberto, ele diz que vai matá-los todos. Esta é exatamente o tipo de situação onde uma sacerdotisa poderosa seria realmente útil, mas ela ainda está inconsciente, então a garota gato tenta acordá-la enquanto Gomes está distraído com os guardas. Infelizmente, os guardas não duram muito tempo, então a garota gato é forçada a pegar o corpo de Annette e correr para evitar ser esmagada por uma coluna. Como Annette não vai acordar tão cedo, a garota gato decide resolver a situação por conta própria e lutar contra Gomes. Ela está atualmente no nível 14, então deve ser capaz de se defender bem em uma luta. Como ela vai lutar? Otto se oferece para tocar uma música, já que ele está no nível 89 e normalmente um buff seria aplicado a ela, mas acontece que Otto está apenas tocando sua nova canção, sem nenhum efeito além de ser um sucesso de acordo com Sensei. A garota gato não tem outra escolha a não ser começar a atacar sozinha. Então,
Quando Gomes investe contra ela, a garota gato se abaixa e lhe dá um chute no rosto. Ela então segue com um soco de gato, mas não causou muito dano em Gomes, então ele consegue arremessar a garota gato para longe. Ele então diz que colocará tudo que tem em seu próximo ataque e rasgará a garota gato em pedaços. Mas antes que ele faça isso, Sensei chama sua atenção e pede a Gomes que, por favor, elimine ele e Charlotte primeiro. Gomes não acha que Sensei está falando sério no começo, mas Sensei reitera que, agora que Charlotte se libertou do controle idiota do pai, seu primeiro desejo é acabar com tudo ao lado de Sensei, e Sensei está sempre disposto a ter uma boa chance de terminar tudo, então ele pede a Gomes para conceder esse favor. Gomes concorda em matá-lo, mas diz que, depois de fazer isso, matará o rei e queimará a cidade até o chão, matando todos os cidadãos dentro dela. Sensei não se importa com o que Gomes faz, já que estaria morto de qualquer maneira, mas Charlotte está começando a ter dúvidas sobre morrer. Quando Gomes começa a investir contra eles, ela diz a Sensei que não pode se deixar morrer ainda, pois quer ficar viva e proteger o reino. Sensei fica feliz em ouvir que Charlotte finalmente entende o que realmente quer. Então, como ela quer ficar viva, ele a empurra para fora do caminho para que ele seja o único a ser pulverizado. Quando Gomes continua a investir diretamente contra Sensei, Charlotte tenta convencê-lo a não se deixar empalar, mas felizmente, ao mesmo tempo, Ana havia acabado de acordar e usa seu poder para lançar uma barreira de luz na frente de Sensei, protegendo do ataque de Gomes. Ela prometeu não deixar Sensei morrer enquanto estiver ao seu lado. Assim, quando Gomes tenta romper o escudo, acaba quebrando seus chifres no processo e, agora que Gomes está indefeso, a garota gato consegue desferir um golpe que o lança contra a parede do castelo e no lago. Tanto a garota gato quanto a Annette ficam aliviadas por terem conseguido sobreviver, e, como a Annette realmente ajudou muito durante a batalha, a garota gato sente a necessidade de agradecê-la, e a Annette agradece a garota gato também por sua ajuda. As duas parecem estar se dando muito melhor agora, e Otto ainda está lá, tocando seu coração sem se importar com o mundo. Charlotte tem muito a pensar depois do que acabou de acontecer, mas de repente seu pai corre até ela e começa a implorar por perdão por não considerar seus sentimentos antes. Sensei estava certo quando disse que Thomas não está apto para ser rei e ele agora percebe que não está nem apto para ser o pai de Charlotte, então ele sinceramente pergunta a Charlotte se ela está disposta a perdoá-lo. Charlotte se abaixa e diz ao pai que o perdoa e, a partir de agora, gostaria de falar muito com ele sobre o futuro deste reino e sobre eles mesmos. Thomas está realmente feliz por ter conseguido se reconciliar com Charlotte e Charlotte está feliz que seu pai finalmente a entenda, mas tudo que Sensei consegue pensar é em como Annette e a garota gato estragaram sua chance perfeita de dar game over. Um tempo depois, Thomas reconheceu que não estava apto para governar como rei, então abdicou do trono para Charlotte, que agora faz tudo o que pode para garantir que o reino esteja seguro, e Otto ainda está fazendo canções, já que não tem nada melhor para fazer. Enquanto isso, Annette e a garota gato estão ocupadas arrastando o caixão de Sensei para seu próximo destino e estão falando sobre como foi ousado Charlotte se tornar rainha aos 16 anos, mas tem certeza de que dará certo de alguma forma. Sensei sai do caixão e diz que o importante é que Charlotte tomou a decisão por si mesma e está mantendo isso, o que é algo que Sensei acha bonito. Após carregarem o Sensei por um longo tempo, a garota gato pergunta a Annette se podem fazer uma pausa, pois ela está realmente cansada. Elas cobriram uma distância considerável, então Ana acha que está tudo bem fazerem uma pequena pausa. Quando param, Sensei abre o caixão e pergunta se já é hora de comer. Annette oferece um pouco de pão, mas Sensei diz que só come tofu cozido, então, se ela não tiver, ele vai voltar a dormir. Após a pausa, a garota gato pergunta quanto tempo mais levará antes de chegarem à casa dela, e como Annette é a que tem no mapa, ela diz que parece que levará mais alguns dias até chegarem à sua cidade natal. Antes disso, Annette pede para fazer uma parada no Templo Branco. A garota gato não se importa com o atraso, mas pergunta por que Ana precisa ir lá, o que leva Ana a explicar o processo de Isekai. Normalmente, outros mundanos chegam a este mundo através de um dos 4 templos e de lá seguem para lutar contra o Lorde das Trevas, mas como o objetivo de Sensei é encontrar Sa, em vez de derrotar o Lorde das Trevas, Annette quer ir aos templos para ver se conseguem reunir alguma informação sobre o paradeiro de Sa. Se tiverem azar, podem acabar tendo que viajar pelo mundo todo, mas Annette está totalmente disposta a deixar tudo para trás por Sensei. Para ser honesta, ela não quer que Sensei lute contra o Lorde das Trevas, mesmo que seja seu trabalho convencer outros mundanos a fazê-lo. Ela apenas não quer que Sensei seja exposto a esse tipo de perigo, então a garota gato a acusa de estar apaixonada por Sensei. Ana nega qualquer intenção impura, embora seja dolorosamente óbvio a essa altura. Ela tenta afirmar que Sensei lhe deu um sopro de ar fresco quando ela estava começando a desistir de seu trabalho, então quer retribuir o favor e ajudá-lo a encontrar a pessoa que ele está procurando. E é só isso. A garota gato pergunta se isso significa que Annette ficaria bem com isso se descobrisse que Sa é na verdade amante de Sensei ou algo assim, mas enquanto mero
pensamento de Sensei ter uma amante é doloroso. Ela ainda quer confirmar por si mesma se isso se provar verdade. A propósito, a garota gato se pergunta se Annette sequer será permitida entrar no Templo Branco, já que meio que abandonou seu trabalho para ir nessa jornada. Annette não acha que será um problema, pois é boa amiga da pessoa responsável pelo Templo Branco e não é como se tivesse simplesmente abandonado seu posto, já que mandou seu familiar enviar uma carta de demissão oficial para ela. Coincidentemente, esse mesmo familiar está de volta e atualmente mastigando a cabeça de Sensei. Depois de curar o Sensei, Annette reclama que seu familiar está sempre causando problemas para ela, e agora que ela diz isso em voz alta, percebe que pode ter sido uma má ideia confiar a entrega de sua carta de demissão a essa criatura. Suas suspeitas se confirmam quando ele cospe sua carta de demissão, então agora parece que ela abandonou seu posto sem aviso, e ela culpa o familiar por isso. Ver o familiar falhar tão miseravelmente em seu único trabalho traz um sorriso ao rosto de Sensei, já que ele também é um fracasso, então ele nomeia Melos e Melos instantaneamente gosta de Sensei, mas Sensei não quer realmente um animal de estimação, então ele volta para seu caixão. Enquanto isso, Annette está surtando com o fato de ter deixado seu posto sem aviso, então o templo provavelmente vai negar sua solicitação de seguro-desemprego mais tarde. Nesse momento, Melos começa a agir de forma estranha e, antes que percebam, ele foge. Algo claramente está errado, mas só quando um dragão desce da montanha é que eles percebem o que Melos estava tentando alertá-los. Um dragão é o monstro mais forte do mundo, então Annette não sabe o que fazer. Mas antes que o dragão ataque, uma garota aparece atrás de Annette da garota gato e diz a Rudá para parar de atacar pessoas aleatórias. A garota então se aproxima do dragão e começa a acariciá-lo, deixando Annette e a garota gato bastante confusas, pois nunca ouviram falar de alguém conseguir domesticar um dragão antes. Elas perguntam quem é a garota, mas ela apenas se vira para elas e diz que há muitos monstros na área, então elas devem se apressar e sair antes de se machucarem. Na verdade, parece que um dos companheiros delas já morreu. Annette pede desculpas pela confusão e esclarece que Sensei está muito vivo, ele só é um outro mundano estranho que gosta de dormir em um caixão. Assim que a garota ouve que Sensei é um outro mundano, algo muda em sua cabeça, então ela remove seu manto, revelando que é uma garota dragão e diz que vai matar todos os outros mundanos. A quantidade de poder emanando de seu corpo é intensa, então quando ela dispara um raio contra elas, Annette mal consegue segurá-lo por alguns segundos com seu escudo, mas seu escudo não é forte o suficiente, pois o raio ainda causa muito dano. Elas ficam espalhadas no chão. Caindo no chão, elas percebem que o poder da garota dragão é muito superior ao delas, mas ainda estão determinadas a proteger Sensei a todo custo, então se levantam para lutar mais uma vez. No entanto, a garota dragão perdeu a paciência com a intromissão delas e usa sua intensa pressão para forçá-las ao chão. Enquanto elas estão incapazes de se mover, a garota fica sobre elas, dando a Annette uma visão clara da marca em seu pescoço, que ela reconhece como a marca do Lorde das Trevas Rebelde. O Lorde das Trevas está prestes a acabar com Annette e a garota gato, mas antes que ela o faça, Sensei se levanta e diz que não há necessidade de ela ser tão violenta com as outras. Ela disse que seu problema era com outros mundanos e isso significa que a pessoa que ela quer eliminar é ele. Ele diz que ela é livre para fazer o que quiser com ele e, como ele não está resistindo, o Lorde das Trevas concorda em deixar as outras em paz. No momento seguinte, ela perfura o peito de Sensei. Enquanto Sensei cai no chão, o Lorde das Trevas declara que seu nome é Valdelia e diz a Sensei para descansar em paz. Mas, quando ela está saindo, Sensei se levanta novamente e começa a rir do fato de que Valdelia realmente o esfaqueou. Ele pode dizer que ela está abrigando ódio em seu coração, pois ele já sentiu o mesmo e quis esfaquear alguém. Ele chegou a escrever uma carta ameaçadora na época, então sabe como é ser consumido pelo ódio. Valdelia está começando a ficar assustada a essa altura, mas Sensei continua se aproximando e toca seu rosto, atingindo-a com aquele toque de homem moribundo. Ele diz que adoraria ouvir sua história, mas Valdelia não vai cair em seus encantos tão facilmente, então chama Ryuka para tirá-la de lá antes que ela se emocione. Depois que ela se vai, Sensei colapsa mais uma vez, já que ainda tem um buraco no peito, mas Melos ainda está por perto e finalmente se torna útil, arrastando todos para o templo. Ao ver a condição precária de Annette, Isa corre para verificar, mas Annette pede que ela cuide de Sensei primeiro, pois ele está em uma condição muito pior. Isa vê que é realmente grave, então chama todas as poções de cura e sacerdotes disponíveis para ajudar a recuperar Sensei. No dia seguinte, Sensei está totalmente recuperado, mas não pode ficar assim, então a primeira coisa que faz é sair e comprar um frasco de veneno para beber. Enquanto ele faz isso, Ana agradece a Isa por toda a ajuda e diz que vai retribuir o favor algum dia. Por agora, Ana pergunta se Isa encontrou algum outro mundano chamado Sa por acaso, mas ela nunca ouviu falar dela, então Isa assume que ela deve ter sido convocada para outro templo. Mais importante, Isa pergunta a Annette por que ela está viajando com um outro mundano de repente. Ela ficou chocada ao ouvir que Annette abandonou seu trabalho, mas também ficou um pouco aliviada, pois sabia que Annette era muito
muito gentil para ser exposta a esse tipo de trabalho. No entanto, ela não pode apoiar a decisão de Annette de viajar com um outro mundano, pois ela deveria saber, por experiência própria, que todos eles são praticamente escória. Eles recebem dons divinos para derrotar o Lorde das Trevas, mas todos chamam seus dons de habilidades superpoderosas e os usam para coisas estúpidas, como começar uma carreira de rap fracassada. Esse idiota se chama Kotero e, infelizmente, recebeu o poder de destruir a economia mundial ao produzir em massa moedas de ouro. Ele oferece comprar o que as meninas quiserem em troca de um tempo divertido, mas Isa joga o ouro de volta na cara dele e diz para ele ir embora, pois ela está tendo uma conversa séria. Kotero era irritante, mas ajudou a provar o ponto de Isa de que outros mundanos não são boas pessoas. Ana tenta explicar que Sensei não é como os outros mundanos, mas Isa não acredita, já que o rosto de Sensei mostra que ele é uma pessoa destrutiva. Ela avisa Annette que estar perto de Sensei vai arruiná-la, mas Annette não acha que Sensei é uma má influência, pois tem certeza de que mudou para melhor desde que o conheceu. No entanto, seu argumento sobre Sensei ser uma boa influência não soa muito convincente quando ele se aproxima dela pedindo dinheiro para comprar drogas e ela alegremente lhe dá todo o dinheiro que ele precisa. Isa pensa que Annette já pode estar perdida demais se ela já está tão apegada a Sensei. Isa pelo menos quer saber que tipo de dom ele tem, mas fica surpresa quando Ana lhe diz que Sensei não tem nenhum domingo. Apesar de não ter um dom, ele ainda se colocou em perigo para protegê-la e a garota gato do Lorde das Trevas, mas essa declaração choca Isa ainda mais, pois o Lorde das Trevas foi supostamente morto há 7 dias por outros mundanos. Vemos então o trono manchado de sangue do antigo Lorde das Trevas e o outro mundano que matou o Lorde das Trevas sentado nele, e de longe, Valdelia observa, jurando vingar a morte de seu pai. Um tempo depois, Annette se encontra com a garota gato e informa sobre a notícia de que o Lorde das Trevas foi morto há 7 dias. Isa recebeu a notícia da igreja ontem, e é uma coisa maravilhosa, pois significa que finalmente chegou a paz a Zaberbir. Mas, se for verdade que o Lorde das Trevas está morto, então quem é a pessoa que tentou matá-lo antes? Ana não sabe a resposta para essa pergunta e, agora que a garota gato pensa nisso, Sensei não apareceu 7 dias atrás? Se o Lorde das Trevas já tivesse sido derrotado naquela época, então por que Sensei ainda foi convocado para este mundo? Nesse momento, Sensei rasga seus papéis e cai no chão, então a garota gato pergunta o que há de errado com ele agora. Ele explica que está tentando escrever sobre os eventos que ocorreram desde que chegou a este mundo, mas está lutando para encontrar as palavras. Annette pergunta se ele escreveu algo sobre ela, mas Sensei diz que não escreveu nada sobre ela. Na verdade, ele teve um surto de criatividade depois de conhecer Valdelia, então gostaria de experimentar algo semelhante para acender sua criatividade, mas a garota gato diz que não vai fazer nada perigoso com ele. Annette sugere que todos saiam para a cidade para relaxar e, considerando seu futuro com Sensei, há algumas coisas que Annette gostaria de comprar para ele. Ao entrar na cidade, Annette compra um enorme conjunto de armadura pesada para Sensei para garantir que ele não morra, e Sensei não se importa muito, já que a sensação apertada o lembra de seu caixão. Com a segurança de Sensei garantida, Ana e a garota gato seguem para fazer mais compras. Depois que Annette e a garota gato saem para fazer compras, Annette pede a Sensei para não ir a lugar nenhum enquanto elas estão fora. Algum tempo depois, Isa está caminhando pela cidade quando vê algumas crianças reunidas em volta de uma armadura gigante e fica chocada ao encontrar Sensei confortavelmente sentado dentro dela. Ignorando a questão de por que ele está usando uma armadura tão grande, Isa diz que quer falar com Sensei sobre algo. Ela diz que, a partir de agora, Annette vai ficar com ela, pois acredita que ficar com Sensei acabará tornando-a infeliz. Ela diz a Sensei para dissolver seu grupo com Annette imediatamente, mas Sensei apenas sorri e diz que Annette é a única que pode decidir se quer ficar com ele ou não, então não cabe a Isa decidir por ela. Além disso, como Isa pode ter tanta certeza de que Sensei tornará Annette infeliz quando ela não sabe nada sobre ele? O fato de ele ser um outro mundano é toda a prova que ela precisa para saber que Annette ficaria melhor sem ele. Nesse momento, Isa ouve um som perturbador e, ao investigar, encontra Kotero apresentando outro mundano, Suzuki, para as pessoas. Suzuki diz à multidão que o Lorde das Trevas finalmente foi derrotado, então todos começam a aplaudir os outros mundanos que lhes deram a liberdade do Lorde das Trevas. Suzuki corrige a multidão, pois ele não chamaria isso exatamente de liberdade, é mais como se estivessem sob nova gestão. Ele declara que, a partir de agora, este mundo será governado pelos outros mundanos e que Suzuki assumirá o controle desta cidade, exigindo que todas as pessoas se ajoelhem diante dele. Nesse momento, Kotero vê Annette e diz que ela é uma das elfas que jogou moedas na cara dele, então Suzuki se levanta e grita com ela por ousar prejudicar um outro mundano, prometendo que ela nunca mais fará algo assim novamente. Fim do episódio 3. Inscreva-se para não perder a próxima parte.